Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É com grande satisfação que vos recebo novamente. Eu sou o Dr. Miguel Silva, um médico com 35 anos de experiência dedicada à saúde e bem-estar das pessoas. Ao longo da minha carreira, testemunhei a evolução de inúmeras práticas e produtos que influenciam a nossa vida diária. Hoje, trago-vos uma análise aprofundada sobre um objeto aparentemente inofensivo, mas que, se mal escolhido ou utilizado, pode representar sérios riscos para a nossa saúde e segurança: a garrafa térmica. O tema de hoje é garrafas térmicas. O que você precisa saber para proteger a sua saúde e evitar acidentes fatais. Com a chegada do inverno e o frio que se faz sentir intensamente em Portugal, é natural que muitos de nós procuremos formas de nos mantermos quentes e hidratados. A garrafa térmica torna-se, então, uma companheira inseparável. No trabalho, em passeios ou mesmo em casa, para manter aquele chá reconfortante ou o café bem quente. No entanto, o que pode parecer um hábito perfeitamente saudável e conveniente, pode na verdade estar a esconder perigos insidiosos e até, em alguns casos extremos, a conduzir a acidentes graves. Não estamos aqui a falar de especulações infundadas ou de alarmismo desnecessário. A informação que vos trago é baseada em factos e dados concretos. Recentes investigações em Portugal, conduzidas por entidades reguladoras e noticiadas pelos principais órgãos de comunicação social, revelaram resultados chocantes. De uma amostra de 50 modelos de garrafas térmicas disponíveis no mercado português, impressionantes 19 modelos, ou seja, quase metade, apresentavam níveis perigosos e acima do limite legal de metais pesados. Imaginem, 19 garrafas que prometem manter a sua bebida quente, mas que, na realidade, podem estar a lixiviar toxinas diretamente para o que você bebe. Essas garrafas não conformes não são um mero erro de fabrico. A raiz do problema reside na utilização de materiais de qualidade inferior. Muitas delas são fabricadas com aço inoxidável 200 e um material de grau industrial que, embora se assemelhe ao aço inoxidável alimentar, não possui as propriedades de resistência à corrosão e segurança necessárias para o contato prolongado com alimentos e bebidas. Este tipo de aço não foi concebido para o seu chá ou café. Quando líquidos quentes são colocados nessas garrafas, especialmente bebidas ligeiramente ácidas ou alcalinas, o revestimento de metais pesados, como manganês, crômio e níquel, pode dissolver-se lentamente na sua bebida. O consumo contínuo e a longo prazo desta água tóxica não é um problema a ser ignorado. Os efeitos podem ser cumulativos e devastadores para a sua saúde, desde sintomas aparentemente leves como perda de apetite, fadiga crônica e diminuição da capacidade de concentração, até problemas mais sérios como a supressão do sistema imunitário, tornando-o mais vulnerável a infecções, e até mesmo um aumento do risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, e, em casos extremos, um maior risco de desenvolvimento de certos tipos de cancro. Nós procuramos a hidratação e o calor para o nosso bem-estar, mas sem saber, podemos estar a envenenar-nos lentamente. Além dos riscos silenciosos de contaminação por metais pesados, existe outro perigo, este sim, muito mais imediato e visível: o risco de explosão. Sim, uma garrafa térmica pode, de facto, explodir e causar ferimentos graves. Neste vídeo detalhado, vou desvendar todos os segredos das garrafas térmicas, explicando não só os riscos de contaminação, mas também as causas das explosões, e o mais importante, como escolher e usar a sua garrafa de forma segura. Depois de assistirem a esta apresentação, terão todo o conhecimento necessário para verificar a segurança da vossa garrafa e da dos vossos entes queridos. Não deixem de partilhar esta informação vital. O perigo das explosões. Quando a garrafa térmica se transforma numa bomba imprevisível, a ideia de que uma garrafa térmica possa explodir parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? No entanto, para minha surpresa e preocupação como médico, tenho encontrado relatos e casos reais que comprovam que esta é uma possibilidade aterradora. Não estamos a falar de acidentes raros e isolados. O risco existe e é importante compreendê-lo para o evitar. Vamos analisar dois casos verídicos que servem de alerta para todos nós, ocorridos aqui, em Portugal. Caso 1. O acidente doméstico em Coimbra. Na cidade histórica de Coimbra, o Sr. Joaquim, um pai de família dedicado e com 2 filhos pequenos, viveu um susto que jamais esquecerá. O seu filho mais novo, um rapazinho curioso e sempre pronto a ajudar, notou que a garrafa térmica da família parecia um pouco suja.
Com a melhor das intenções, decidiu dar uma ajuda na limpeza. Para isso, deitou água a ferver diretamente da chaleira para a garrafa, com a ideia de a esterilizar. Seguramente, enroscou a tampa e, num gesto comum de quem lava um recipiente, agitou a garrafa vigorosamente algumas vezes para que a água quente chegasse a todos os cantos. Foi nesse exato momento, um instante de aparente inocência, que um estrondo ensurdecedor preencheu a casa. A garrafa térmica explodiu subitamente, e a tampa, projetada com uma força incrível, voou como um projétil pela cozinha. Felizmente, por uma questão de milímetros, a trajetória da tampa não atingiu o rapaz nem ninguém mais que estivesse por perto. As consequências poderiam ter sido verdadeiramente catastróficas, com ferimentos graves ou até pior. O Sr. Joaquim ainda hoje estremece ao lembrar-se do som e da imagem. Caso 2. A tragédia da bebida fermentada em Lisboa. Em Lisboa, a.d. Fátima, uma senhora de 60 anos, com uma paixão inabalável por um estilo de vida saudável e por remédios naturais, tinha o hábito de preparar os seus chás de ervas e infusões em garrafas térmicas. Um dia, preparou uma infusão de camomila e sementes de linhaça, conhecida pelas suas propriedades digestivas. No entanto, a sua rotina agitada fez com que se esquecesse completamente da garrafa térmica, que ficou guardada na despensa por aproximadamente 10 dias. Quando finalmente se lembrou da infusão e, ingenuamente, tentou abrir a tampa, sentiu uma resistência incomum. Mal fez um pouco mais de força. A garrafa explodiu com violência nas suas mãos. A pressão foi tão imensa que causou um impacto devastador, resultando numa lesão grave no olho direito da D. Fátima, que infelizmente levou à perda parcial da sua visão. Um hábito saudável transformou-se numa tragédia inimaginável. Perante estes relatos arrepiantes, a pergunta impõe-se: como é que uma simples garrafa térmica, um objeto tão comum no nosso dia a dia, se pode transformar num dispositivo tão perigoso? A resposta reside em 2 princípios físicos e biológicos que todos devem conhecer e memorizar. 1. Água, quente mais agitação, igual a explosão por pressão acumulada. O caso do filho do Sr. Joaquim é um exemplo clássico da explosão por pressão. Quando a água atinge o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, e é transferida para o ambiente confinado e vedado de uma garrafa térmica, ocorre um fenômeno físico natural: a rápida formação de vapor de água. O volume do vapor é exponencialmente maior do que o da água líquida. E num recipiente selado e hermético, como é a garrafa térmica, este vapor não tem para onde ir. A pressão interna começa a subir de forma alarmante. Pense na garrafa como uma pequena panela de pressão improvisada. Se, além disso, a garrafa for agitada vigorosamente, tal como se agita uma garrafa de refrigerante para misturar o conteúdo, a turbulência e o aumento da temperatura momentânea aceleram ainda mais a libertação do vapor e a acumulação de pressão. As bolhas de vapor em formação são agitadas, criando ainda mais pontos de estresse. A garrafa térmica, com a sua excelente vedação, atua como uma barreira perfeita para esta pressão crescente. No instante em que se tenta desenroscar a tampa, mesmo que ligeiramente, essa enorme pressão encontra a sua única via de escape. O resultado é uma explosão violenta, onde a tampa é projetada com uma força equivalente à de um projétil. É um erro comum e perigoso que muitos cometem sem se aperceberem do risco. 2. Alimentos ricos em nutrientes, mais tempo, mais calor, igual à explosão biológica por fermentação. O caso da D. Fátima com as sementes de linhaça ilustra o segundo tipo de explosão, talvez ainda mais insidioso. Muitas pessoas em Portugal, especialmente os nossos idosos que valorizam a medicina natural e a alimentação saudável, gostam de usar as garrafas térmicas para preparar e transportar infusões de ervas, chás com mel ou misturas de sementes, bagas de goji, passas ou outras frutas secas, acreditando que o ambiente quente mantém as propriedades e que a garrafa está estéril. Infelizmente, esta é uma crença errada. O interior da garrafa térmica, especialmente as suas reentrâncias, as fendas da tampa e os anéis de vedação de borracha, não é um vácuo estéril. É, na verdade, um ambiente onde se podem alojar e proliferar inúmeras bactérias. Alimentos ricos em açúcares, amidos e proteínas, como sementes, frutas secas, leites vegetais e infusões diversas, fornecem um banquete nutritivo para essas bactérias. Quando combinados com o ambiente quente e úmido da garrafa térmica, uma temperatura ideal entre 30 graus Celsius e 70 graus Celsius, cria-se o cenário perfeito para a sua rápida multiplicação. À medida que as bactérias consomem os nutrientes, elas realizam um processo metabólico
chamado fermentação. Um dos subprodutos mais comuns da fermentação é a produção de gases, como o dióxido de carbono. Quanto mais tempo o alimento permanecer na garrafa e quanto mais proliferarem as bactérias, mais gás será gerado. Num recipiente selado, como a garrafa térmica, esse gás acumula-se, aumentando a pressão interna de forma contínua e silenciosa. Estamos, sem saber, a criar uma verdadeira bomba biológica. No momento em que se tenta abrir a tampa, toda essa pressão acumulada é libertada de forma explosiva. E o conteúdo, misturado com bactérias e gases de alta pressão, é expelido violentamente, podendo causar lesões graves, como a de Fátima infelizmente experimentou. É um erro que se deve evitar a todo custo. O que não colocar na sua garrafa térmica, a lista negra absoluta para a sua segurança. Amigos, após entender os mecanismos das explosões, torna-se claro que uma garrafa térmica não é um recipiente universal onde se pode colocar qualquer coisa. Existe uma lista negra de bebidas e alimentos que devem ser rigorosamente evitados para proteger a sua saúde e a sua segurança. Por favor, memorizem esta lista. 1. Bebidas carbonatadas, refrigerantes, água gaseificada, cerveja, etc. Esta é, talvez, a categoria mais óbvia a evitar, mas ainda assim, muitos arriscam. Bebidas carbonatadas já contêm uma quantidade significativa de dióxido de carbono dissolvido sob pressão. O simples facto de as colocar numa garrafa térmica e fechar, lá já é arriscado. Se, além disso, a bebida estiver ligeiramente quente, ou se a garrafa for agitada, o que é comum ao transportar, o gás irá expandir-se e ser libertado ainda mais rapidamente. A pressão interna atingirá níveis perigosamente elevados, e o risco de uma explosão violenta ou de um jorro incontrolável da bebida ao abrir a tampa é quase garantido. Isto pode causar ferimentos graves no rosto e olhos. É, literalmente, pôr lenha na fogueira. Ou, neste caso, gás na bomba. 2. Sumos de fruta naturais ou concentrados, sumo de laranja, limonada, sumo de tomate, etc. Os sumos de fruta, especialmente os naturais e sem conservantes, são ricos em açúcares e por vezes em ácidos, tal como as sementes de linhaça no caso da de Fátima. Os sumos podem fermentar se forem deixados por longos períodos em ambientes quentes, como uma garrafa térmica. A fermentação bacteriana produz gases, o que aumenta a pressão interna e pode levar a explosões. Mas há um perigo adicional, e talvez ainda mais insidioso: a acidez. Muitos sumos são naturalmente ácidos. Pense no sumo de limão ou laranja. Se a sua garrafa térmica for de baixa qualidade, feita com aço inoxidável 200 e um ou outros materiais inadequados, como veremos, a acidez do sumo pode corroer lentamente o revestimento interno. Esta corrosão liberta metais pesados como manganês, crômio e níquel diretamente para o sumo. Em vez de uma bebida refrescante e saudável, estará a consumir uma mistura de frutas e toxinas metálicas. SEN, leite e bebidas de soja e outros leites vegetais sem pasteurização. Em Portugal, é comum levar leite ou bebidas de soja para as crianças levarem para a escola ou para o nosso próprio pequeno almoço no trabalho. No entanto, o leite e a maioria das bebidas de soja são ricos em proteínas, gorduras e açúcares, que são nutrientes perfeitos para o crescimento bacteriano. A garrafa térmica, ao manter uma temperatura morna entre 30 graus Celsius e 70 graus Celsius, cria um ambiente ideal para a proliferação rápida de bactérias. Em apenas 3 a 4 horas, uma garrafa inteira de leite pode azedar e estragar-se completamente. O consumo de leite estragado pode levar a intoxicações alimentares graves, desde diarreias e vômitos até condições mais sérias que exigem hospitalização. Além disso, o leite e algumas bebidas vegetais têm uma acidez fraca que, tal como nos sumos, pode contribuir para a corrosão do revestimento interno de garrafas de má qualidade, libertando metais pesados. Para transportar estes líquidos, opte por recipientes próprios para laticínios que mantêm temperaturas mais baixas e por menos tempo, ou consuma-os rapidamente. Chá. Especialmente se infundido por longos períodos. Este ponto é, sem dúvida, o mais controverso, pois muitos dos nossos estimados idosos usam a garrafa térmica precisamente para o seu chá. No entanto, como médico, tenho de vos alertar para os potenciais riscos. Perda de nutrientes. Em primeiro lugar, os componentes benéficos do chá, como os polifenóis e as vitaminas, especialmente a vitamina C, são extremamente sensíveis ao calor.
A infusão prolongada a altas temperaturas numa garrafa térmica destrói grande parte destes nutrientes. O que resta é principalmente o sabor amargo e pouca das propriedades benéficas que procuramos. É um desperdício do bom chá. Libertação de taninos. Em segundo lugar, a infusão prolongada do chá liberta uma quantidade excessiva de taninos. Os taninos podem ser irritantes para a mucosa gástrica, especialmente em pessoas com estômagos sensíveis ou úlceras, podendo causar desconforto e agravar problemas digestivos. Formação de tártaro de chá e proliferação bacteriana. Em terceiro lugar, e talvez o mais insalubre, é a formação do tártaro de chá ou mancha de chá. Este depósito acastanhado, muitas vezes visto como essência do chá, é na verdade um complexo de taninos, minerais da água, cálcio e magnésio, e infelizmente um excelente esconderijo e meio de cultura para bactérias e bolores. Em vez de uma bebida saudável, está a consumir uma sopa de micro-organismos e resíduos. Abordaremos este ponto com mais profundidade na secção de limpeza. 5. Medicamentos líquidos e alimentos fermentados. Iogurte, kéfir, kombucha, etc. Os medicamentos líquidos, especialmente alguns xaropes ou preparados, podem ter composições ácidas ou alcalinas complexas. A interação prolongada com o revestimento interno da garrafa térmica pode levar à corrosão e à libertação de substâncias indesejadas, alterando a eficácia do medicamento ou criando compostos tóxicos. Quanto a alimentos fermentados como iogurte caseiro, kéfir, kombucha ou até mesmo caldos fermentados, estes produzem naturalmente gases como subproduto da atividade microbiana. Colocá-los numa garrafa térmica selada é como construir uma bomba em câmara lenta. A acumulação de gás aumentará a pressão e pode, inevitavelmente, levar a uma explosão violenta ao abrir a tampa. São bombas por si só, sem a necessidade de agitação. Como usar a sua garrafa térmica com segurança. O guia definitivo para um hábito saudável. Agora que compreendemos os perigos, é fundamental saber como utilizar a nossa garrafa térmica de forma segura, garantindo que ela seja uma aliada da nossa saúde e não uma ameaça. Siga estes passos simples, mas cruciais. Pré-aquecer é essencial para a segurança e eficiência. Antes de verter qualquer líquido quente para a sua garrafa térmica, especialmente água a ferver, é altamente recomendável pré-aquecer o seu interior. Como fazer? Simplesmente adicione uma pequena quantidade de água quente, não necessariamente a ferver, à garrafa, agite-a um pouco para que o calor se distribua pelas paredes internas e deixe atuar por cerca de 1 minuto. Depois, descarte essa água. Só então deve adicionar a sua bebida quente principal. Este procedimento tem um duplo benefício: reduz o choque térmico e a pressão. Ao pré-aquecer, minimiza-se o choque térmico entre o líquido muito quente e o interior da garrafa. Isso reduz significativamente a formação súbita e massiva de vapor de água, prevenindo o rápido aumento de pressão que pode levar a explosões. Melhora a eficiência térmica. Uma garrafa pré-aquecida mantém a bebida quente por muito mais tempo, pois a energia do líquido quente não será utilizada para aquecer as paredes internas da garrafa. 2. Nunca encha a garrafa até a borda. É uma tentação encher a garrafa térmica até ao máximo da sua capacidade para aproveitar o espaço. No entanto, este é um erro grave. Deixe sempre um pequeno espaço, de pelo menos 2 a 3 centímetros, entre o nível do líquido e a tampa. Este espaço vazio, headspace, é vital. Permite a libertação segura de vapor. Mesmo com o pré-aquecimento, alguma formação de vapor de água é inevitável. Este espaço permite que o vapor se acumule sem criar uma pressão excessiva imediatamente abaixo da tampa, proporcionando uma câmara de segurança. Evita transbordamentos. Impede que o líquido transborde ao fechar a tampa, evitando desperdícios e queimaduras acidentais. Minimiza o risco de explosão por pressão. Este espaço é uma margem de segurança contra a acumulação perigosa de pressão. 3. Não deixe líquidos por muito tempo na garrafa, mesmo água pura. Embora as garrafas térmicas sejam projetadas para manter a temperatura, elas não são recipientes para armazenamento a longo prazo de líquidos. Evitar proliferação bacteriana. Mesmo a água pura, se mantida morna por longos períodos, pode começar a desenvolver colônias bacterianas. Bebidas como chás, cafés ou infusões são ainda mais suscetíveis à contaminação e deterioração. Consuma o conteúdo da sua garrafa térmica dentro de algumas horas. Preservar o sabor e a qualidade. O sabor e a qualidade da sua bebida deterioram-se com o tempo.
Um chá que ficou horas na garrafa não terá o mesmo frescor e aroma de um chá recém-preparado. Se abra a tampa com a máxima cautela e nunca apontada para o rosto. Este é um dos conselhos mais importantes para prevenir acidentes com garrafas térmicas. Ao abrir a tampa, aponte a garrafa para longe do seu corpo, especialmente do seu rosto e de qualquer pessoa que esteja por perto. Libertação gradual de pressão. Em vez de desenroscar a tampa de uma vez só, faça-o de forma lenta e gradual. Desenrosque-a apenas um quarto de volta ou até ouvir um chiado, o som da pressão a ser libertada. Mantenha a garrafa ligeiramente inclinada para longe de si. Espere a despressurização. Deixe que todo o gás se liberte completamente antes de desenroscar totalmente a tampa. Se o chiado parar, pode abrir com segurança. Esta técnica permite que a pressão interna equalize com a pressão atmosférica externa, prevenindo jorros súbitos ou explosões. A ameaça silenciosa. Metais pesados na sua bebida e seus efeitos devastadores. Se o perigo de uma explosão é um tiro que pode ser visto e, com sorte, evitado, a contaminação por metais pesados é um veneno lento e invisível que se acumula no seu corpo dia após dia sem que você sequer perceba. Estamos a falar de um ataque silencioso à sua saúde, disfarçado num hábito tão comum como beber água quente. Como já referi, e é crucial repetir, investigações recentes em Portugal, divulgadas pela comunicação social e por associações de defesa do consumidor, revelaram dados alarmantes. De uma amostra de 50 lotes de garrafas térmicas disponíveis para venda, a impressionante percentagem de 40%, ou seja, 19 modelos, falhou nos testes de segurança devido a níveis de metais pesados muito acima do permitido pelas normas europeias e nacionais. O metal pesado mais preocupante e consistentemente encontrado em excesso foi o manganês. O perigo do manganês em excesso. O manganês é, de facto, um oligoelemento essencial para o funcionamento do nosso corpo, necessário em quantidades mínimas para processos metabólicos e antioxidantes. No entanto, e este é o ponto crucial, a diferença entre uma quantidade benéfica e uma quantidade tóxica é minúscula. Uma vez que os níveis de manganês ultrapassam os limites seguros, ele deixa de ser um nutriente e transforma-se num veneno neurotóxico. Os efeitos da intoxicação crônica por manganês são insidiosos e cumulativos. Inicialmente, pode não sentir nada de particular, ou apenas sintomas vagos que atribui ao cansaço ou ao estresse. Poderá começar a sentir-se constantemente sem energia, com uma fadiga inexplicável, dificuldade em concentrar-se, uma perda gradual de apetite ou até mesmo alterações de humor. Com a exposição contínua a estes níveis elevados, o manganês começa a atacar o sistema nervoso central. A longo prazo, a sua acumulação no cérebro pode levar a danos neurológicos graves, aumentando significativamente o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson, com tremores, rigidez e lentidão de movimentos, ou a doença de Alzheimer, com perda de memória e declínio cognitivo. Mas os danos não se limitam ao sistema nervoso. A exposição a metais pesados, incluindo o manganês em excesso, também afeta gravemente o sistema imunitário, tornando-o mais fraco e menos capaz de combater infecções e doenças. Você pode se ver a ficar doente com mais frequência, com gripes e constipações que demoram a passar. E, como já foi documentado em relatórios de saúde, em casos de exposição crônica e severa, a acumulação de metais pesados pode até contribuir para um aumento do risco de cancro. Não estamos a falar apenas de água quente. Estamos a falar de água tóxica, que inadvertidamente consumimos todos os dias, pensando que estamos a fazer bem à nossa saúde. É um envenenamento lento e silencioso. De onde vêm os metais pesados? A verdade chocante. Sobre o material do revestimento interno. Então, como é que uma garrafa térmica, que deveria ser segura, se torna uma fonte de metais pesados? A resposta está fundamentalmente ligada à sua construção e, mais especificamente, à qualidade do material do seu revestimento interno. Com a facilidade das compras online e a proliferação de produtos a preços incrivelmente baixos, garrafas térmicas por 9, 10 ou 15 euros, é tentador pensar que é só uma garrafa, serve para o propósito. Somos um povo que valoriza a economia e a poupança, e é natural que procuremos o melhor preço. No entanto, é precisamente aqui que reside o grande perigo. As garrafas térmicas de baixo custo, fabricadas por empresas menos éticas, escondem dois grandes riscos à sua segurança e saúde. Perigo 1. A utilização de aço inoxidável industrial em vez de aço alimentar. Aqui está o cerne do problema.
Fabricantes sem escrúpulos, na sua corrida para reduzir os custos de produção ao mínimo, não utilizam o aço inoxidável de grau alimentar que é exigido pelas rigorosas normas portuguesas e europeias. Em vez disso, recorrem ao aço inoxidável 201. Pode parecer que a diferença entre 201 e 304 é apenas um número, mas na realidade a distinção é abismal e de importância crítica para a sua saúde. O que é o aço inoxidável 201? O aço 201 é um tipo de aço inoxidável de grau industrial. Foi concebido para aplicações onde a resistência à corrosão não é uma prioridade e onde o contato com alimentos é inexistente ou muito limitado. Pense em caixilharias de janelas, grades de segurança, painéis decorativos, lavatórios de baixo custo ou mesmo alguns componentes de eletrodomésticos que não contactam diretamente com os alimentos. Este aço tem um teor de manganês significativamente mais alto do que o aço 304 e uma resistência muito inferior à corrosão, especialmente por ácidos e alcalinos. O problema com o aço 201 em garrafas térmicas. Quando você utiliza uma garrafa térmica feita de aço 201 para líquidos quentes, e o problema é exponencialmente maior se a bebida for ácida, sumos, chás, cafés, vinagre, etc., ou ligeiramente alcalina, o calor e a corrosão da bebida começam a degradar o revestimento interno. O manganês, o crômio, o níquel e outros metais pesados presentes no aço 201 segundo lentamente lixiviados, dissolvidos, para a sua bebida. Você não verá, não sentirá o sabor, mas estará a consumir, de forma contínua, uma sopa de metais pesados. É uma forma lenta e perigosa de envenenamento que compromete a sua saúde a longo prazo. O que é seguro? A importância do aço inoxidável 304 e 316. Para sua segurança, deve sempre procurar garrafas térmicas que utilizem aço inoxidável de grau alimentar. Os padrões reconhecidos internacionalmente e em Portugal são aço inoxidável 304, também conhecido como SUS 30, 4 ou 18 oitavos. Este é o padrão mínimo para aço inoxidável de grau alimentar. Possui excelente resistência à corrosão, suporta altas temperaturas e é quimicamente estável, o que o torna seguro para o armazenamento de água e a maioria dos alimentos e bebidas. É o tipo de aço utilizado em utensílios de cozinha de boa qualidade. Aço inoxidável 316, também conhecido como SUS 316 ou 18 décimos. Esta é uma opção ainda superior, muitas vezes referida como aço de grau médico. O aço 316 contém molibdênio, o que lhe confere uma resistência ainda maior à corrosão, especialmente em ambientes ácidos ou salinos como sumos de limão, vinagre ou certas bebidas desportivas. Se você tem o hábito de beber frequentemente líquidos ácidos ou está disposto a investir um pouco mais na sua saúde, o aço 316 é a melhor escolha possível. Perigo 2. Acessórios e componentes tóxicos de baixa qualidade. O problema de uma garrafa térmica barata não se limita ao revestimento interno. Muitos dos seus outros componentes também podem ser feitos de materiais de qualidade inferior e potencialmente perigosos. Anéis de vedação e plásticos da tampa. Os anéis de vedação de borracha ou silicone, bem como as peças plásticas da tampa, e se houver os canudos, podem ser feitos de plástico reciclado de qualidade duvidosa ou de borracha industrial. Estes materiais de baixo custo podem conter plastificantes, bisfenóis, como o BPA, e outros aditivos químicos nocivos que, quando em contato com líquidos quentes, se lixiviam para a sua bebida. O cheiro denuncia. Um sinal claro de acessórios de má qualidade é um cheiro forte e desagradável a plástico ou a borracha que emana da garrafa nova, especialmente da tampa. Este cheiro não é apenas um incômodo, é um indicador de que substâncias químicas voláteis estão a ser libertadas. Se a garrafa tiver esse cheiro, evite-a a todo o custo. Como escolher uma garrafa térmica segura? O guia prático de 4 passos para a sua paz de espírito. Com tanta informação e potenciais perigos, pode parecer intimidante escolher a garrafa térmica certa, mas não se preocupem. Com o meu guia de 4 passos, vou ajudá-los a identificar uma garrafa térmica segura e de qualidade superior, garantindo que o vosso dinheiro seja bem investido na vossa saúde. Passo 1. Inspeção rigorosa do rótulo e gravação. O mais crítico. Este é o passo mais fundamental e decisivo na escolha da sua garrafa. Não se deixe levar apenas pela aparência bonita ou pelo design moderno. A informação mais importante está nos rótulos, nas embalagens
ou, de forma mais permanente, na gravação a laser na parte inferior da garrafa. O que procurar? Uma garrafa térmica de um fabricante sério e que respeita as normas de segurança terá de indicar de forma clara e legível os seguintes termos: aço inoxidável 304, ou a sua equivalente internacional SUS 304, ou ainda 18 oitavos, que indica 18% crômio e 8% níquel. Se optar por uma qualidade superior, procure por aço inoxidável 316, SUS 316, ou 18 décimos 18% crômio e 10% níquel. O que evitar? Se o rótulo for vago, com frases como aço inoxidável de alta qualidade, aço especial ou aço resistente, sem especificar o tipo, desconfie imediatamente. Se, pior ainda, encontrar a designação 201, vire-se e vá embora. Mesmo que lhe ofereçam a garrafa de graça, não a aceite. Lembre-se, o aço 201 é industrial, não alimentar. Materiais dos acessórios. Verifique também a tampa e os eventuais canudos. Se forem de plástico transparente, procure a indicação Tritan. Se forem de plástico opaco, a indicação deve ser PP, polipropileno. Ambos são plásticos de grau alimentar, seguros para contato com bebidas. Evite plásticos genéricos ou sem identificação. Passo 2. O teste do olfato. O cheiro denuncia a qualidade. A sua experiência sensorial é um poderoso indicador da qualidade dos materiais. Como fazer? Ao abrir uma garrafa térmica nova, aproxime o nariz da boca da garrafa e cheire o plástico da tampa e o anel de vedação de borracha ou silicone. O que procurar? Se os materiais forem de grau alimentar PP, silicone de boa qualidade, não deverão ter cheiro ou apenas um cheiro muito sutil de novo que desaparece rapidamente após a primeira lavagem. O que evitar? Se sentir um cheiro forte, penetrante, a plástico queimado ou a químicos, que seja desagradável e que lhe cause dor de cabeça ou náuseas, coloque a garrafa de volta na prateleira imediatamente. Este cheiro é um sinal inequívoco de que foram utilizados materiais de má qualidade, que contêm plastificantes e outras substâncias voláteis nocivas que serão libertadas para a sua bebida, especialmente com o calor. Não hesite em descartar uma garrafa com mau cheiro. Passo 3. O teste de isolamento térmico, a função primordial da garrafa. A principal razão para ter uma garrafa térmica é, obviamente, manter as bebidas quentes ou frias. Um mau desempenho nesta área indica um defeito fundamental na sua construção. Como testar na loja se permitido? Peça para colocar um pouco de água bem quente, não necessariamente a ferver, na garrafa. Feche bem a tampa e espere cerca de 2 a 3 minutos. Depois, toque cuidadosamente a parte externa da garrafa, especialmente o corpo e a base. O que procurar? Numa garrafa térmica de boa qualidade, com um isolamento a vácuo eficaz, o exterior deverá permanecer frio ou a temperatura ambiente ao toque. O que evitar? Se sentir que a parte externa da garrafa corpo ou base está morna ou quente ao toque, isso é um sinal claro de que o vácuo de isolamento está comprometido, tornando a garrafa ineficaz e de baixa qualidade. Rejeite-a. Como testar em casa? O ideal. Encha a garrafa com água a ferver, 100 graus Celsius, e feche bem a tampa. Após 4 horas, a temperatura da água deve estar acima de 70 graus Celsius. Após 8 horas, a temperatura da água deve estar acima de 60 graus Celsius. Se a garrafa não conseguir manter a temperatura dentro destes parâmetros, o seu isolamento é deficiente. Passo 4. Avaliação da qualidade do acabamento e construção. O sinal da atenção aos detalhes. Um bom produto não é apenas funcional, é bem feito. A qualidade do acabamento é um forte indicador da atenção do fabricante aos detalhes e, por extensão, a qualidade dos materiais utilizados. Como fazer? Segure a garrafa nas mãos e observe-a atentamente. O que procurar? Revestimento interno. Passe o dedo no interior da garrafa se o acesso permitir. As soldas e a superfície interna devem ser suaves e uniformes, sem rebarbas, arranhões ou irregularidades visíveis. Boca da garrafa. A borda da boca deve ser arredondada, lisa e polida, sem arestas cortantes que possam ferir os lábios. Peso e robustez. Uma garrafa de boa qualidade tende a ter um peso adequado, transmitindo uma sensação de solidez e robustez. Detalhes exteriores. A pintura ou acabamento exterior deve ser uniforme, sem falhas, bolhas ou irregularidades.
O que evitar? Se encontrar riscos no interior, rebarbas na boca, costuras de soldagem visivelmente grosseiras, um peso excessivamente leve ou, pelo contrário, demasiado pesado e desequilibrado, ou um acabamento exterior deficiente, é provável que seja um produto de má qualidade. Não vale a pena arriscar. Resumo para a escolha certa. A minha principal recomendação é: não se deixe seduzir pelo preço excessivamente baixo. Evite produtos sem marca ou de origem desconhecida. Invista na sua saúde comprando em lojas de confiança, de marcas reconhecidas e com boa reputação no mercado português. Procure sempre o rótulo 304 ou 316 no aço inoxidável. Uma garrafa térmica de boa qualidade é um investimento duradouro que pode servir bem por muitos anos. Esta não é uma área onde se deve economizar. Cuidado adicional. Outros tipos de copos a evitar no inverno. Mesmo que decida não usar garrafa térmica, ou se simplesmente preferir outros tipos de copos para suas bebidas quentes, é crucial saber que nem todos os recipientes são seguros para este fim. Tenha especial atenção a estas 4 categorias de copos. Canecas de cerâmica com pinturas vibrantes tipo on glaze ou esmalte sobreposto. Em Portugal, há uma tradição de canecas de cerâmica coloridas e com padrões elaborados, muitas vezes adquiridas em feiras ou lojas de artesanato. São bonitas e atraentes, mas podem ser um perigo. Identificação do perigo. Se tocar no padrão colorido da caneca e sentir que ele está ligeiramente em relevo, áspero ou não totalmente liso sob os seus dedos, isso é um forte indicador de que a pintura foi aplicada on glaze, sobre o esmalte. Estas tintas estão diretamente expostas. O risco. Os pigmentos usados nestas pinturas, especialmente nas mais baratas e não certificadas, podem conter metais pesados como chumbo e cádmio. Estes metais, quando em contato com líquidos quentes, e em particular com bebidas ácidas como café, chá ou sumos, mesmo que em pouca quantidade, podem ser lixiviados e dissolvidos na sua bebida. Beber disto regularmente significa acumular estes metais tóxicos no seu corpo. Alternativa segura. Procure canecas de cerâmica com acabamento underglaze, sob o esmalte, ou inglaze, dentro do esmalte. Nestes casos, o padrão é perfeitamente liso ao toque, pois está selado sob uma camada transparente de esmalte, protegendo-o do contato com as bebidas e prevenindo a lixiviação de metais pesados. 2. Canecas de esmalte lascadas ou danificadas. As canecas de esmalte são um clássico, evocando nostalgia para muitas gerações mais antigas em Portugal. O esmalte em si, uma camada vítrea aplicada sobre metal, é geralmente feito de minerais seguros e é inerte, não tóxico. O problema reside na sua fragilidade. O perigo. As canecas de esmalte são suscetíveis a lascar ou rachar se caírem ou sofrerem um impacto forte. Se a camada de esmalte se partir, expondo o metal escuro por baixo, geralmente ferro, essa caneca deve ser imediatamente descartada. O risco. Uma vez que o metal subjacente é exposto, ele perde a proteção do esmalte. O ferro exposto começa a oxidar e a enferrujar quando em contato com o ar e especialmente com líquidos. A ingestão contínua de partículas de ferrugem e metais oxidados pode levar à acumulação de ferro em excesso no corpo e, em alguns casos, pode estar associada a outros metais que foram utilizados no processo de fabrico do metal base. Não é seguro e pode causar problemas gastrointestinais e de saúde a longo prazo. 3. Copos de vidro de cristal com chumbo. Os copos de vidro são, em geral, uma das opções mais seguras para beber, pois o vidro é inerte e não reage com as bebidas. No entanto, há uma exceção importante: o vidro de cristal que contém chumbo. Identificação do perigo. Alguns copos de cristal, que se distinguem por serem excepcionalmente transparentes, brilhantes, com um alto índice de refração, brilham muito e que produzem um som melodioso e prolongado. Gin, quando suavemente percutidos, podem ter chumbo na sua composição. O chumbo é adicionado para aumentar o brilho, o peso e a capacidade de corte do vidro. O risco. O chumbo é um metal pesado, altamente tóxico para o corpo humano. A sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades e de forma crônica, é extremamente prejudicial, especialmente para o sistema nervoso. Em crianças, pode causar atrasos no desenvolvimento e diminuição do quociente de inteligência. Em adultos, afeta a função renal, o sistema reprodutor e o sistema nervoso central, podendo levar a fadiga, irritabilidade e dificuldades de concentração.
O uso regular de copos de cristal com chumbo para bebidas, especialmente as ácidas vinho, sumos, pode lixiviar o chumbo para a bebida. Alternativa segura. Opte por copos de vidro de sódio-cálcio comum, o vidro do dia a dia, ou por vidro de borosilicato resistente ao calor, frequentemente usado em copos para café ou chá. Se insiste em comprar vidro de cristal, procure sempre a indicação Lead Free, sem chumbo, no rótulo. C. Copos de plástico de policarbonato, PC, Cardinal 7. Os copos de plástico são populares pela sua leveza e resistência a quedas. São práticos, mas não são todos iguais em termos de segurança para bebidas quentes. Identificação do perigo. Vire o copo de plástico e procure o símbolo triangular com uma seta, o símbolo de reciclagem na parte inferior. Dentro do triângulo há um número. Se vir o número 7 ou as letras PC, que significa policarbonato, este copo jamais deve ser usado para líquidos quentes. Ele é projetado apenas para líquidos frios. O risco. O policarbonato PC liberta uma substância química conhecida como bisfenol, a BPA, quando exposto a altas temperaturas. O BPA é um desregulador endócrino, o que significa que interfere com o sistema hormonal do nosso corpo. A exposição ao BPA tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios reprodutivos, problemas de desenvolvimento em crianças, aumento do risco de cancro, especialmente da mama e da próstata, doenças cardíacas e obesidade. É uma bomba hormonal silenciosa. Alternativa segura. Procure copos de plástico com o número 5 ou as letras PP, polipropileno, dentro do símbolo triangular. O polipropileno, PP, Cardinal 5, é um plástico de grau alimentar que é resistente a altas temperaturas e é seguro para o contato com líquidos quentes. É a única opção de plástico segura para bebidas quentes. A importância crucial da higiene: não deixe o seu copo virar um nicho de tóxicos e bactérias. Amigos, podemos escolher a melhor garrafa térmica, de aço inoxidável 316, com todos os certificados de segurança e o melhor isolamento. No entanto, se não a mantivermos limpa de forma adequada, ela pode tornar-se, ainda assim, uma fonte de problemas para a nossa saúde. Um bom recipiente, se não for higienizado, transforma-se num copo tóxico. Já vi, ao longo da minha prática, inúmeras garrafas térmicas, especialmente as de pessoas mais idosas, que ao abrirem a tampa, revelam um interior com uma espessa e escura camada amarelada ou acastanhada, o famoso tártaro de chá ou mancha de café. Muitos pensam que isso é apenas uma marca do uso, ou até mesmo uma essência que dá mais sabor à bebida. Alguns até chegam a pensar que faz bem. Grande engano, meus amigos. O que é o tártaro de chá, café e por que é perigoso? Aquele depósito escuro e pegajoso não é inofensivo. É, na verdade, uma acumulação complexa de taninos e pigmentos, resíduos dos chás ou cafés que se precipitam e se agarram às paredes do recipiente, minerais da água, cálcio e magnésio, presentes na água da torneira que se combinam com os taninos e formam depósitos insolúveis, metais pesados. O mais preocupante é que esta camada porosa atua como um ímã, absorvendo e concentrando quaisquer metais pesados que possam estar presentes na água, mesmo em quantidades mínimas e seguras, ou que sejam lixiviados de garrafas de má qualidade, ninho de bactérias e bolores. Mais aterrorizante ainda é que as pequenas fendas e a superfície irregular deste tártaro de chá são um ambiente ideal para a proliferação de inúmeras bactérias, leveduras, bolores e outros micro-organismos patogênicos. Com a temperatura morna e a umidade constante, a sua garrafa torna-se um verdadeiro incubador. Se beber regularmente de uma garrafa com tártaro de chá acumulado, é como se estivesse a beber uma sopa de micro-organismos envelhecida. Os riscos para a sua saúde gastrointestinal são enormes, podendo causar desde infecções bacterianas, diarreias, dores de estômago, até problemas mais sérios decorrentes da ingestão crônica de toxinas bacterianas e metais pesados. É uma agressão contínua ao seu sistema digestivo e à sua saúde geral. Como limpar corretamente a sua garrafa térmica sem danos? É crucial limpar a garrafa regularmente e de forma eficaz, mas sem danificar o seu interior. Nunca, em hipótese alguma, utilize esfregões de aço, palha de aço ou escovas abrasivas. Estes materiais riscam o revestimento eletrolítico liso do interior da garrafa, criando microfissuras que não só facilitam o acúmulo de sujidade e bactérias, como também podem acelerar a corrosão do metal
e a lixiviação de metais pesados. Aqui estão duas técnicas de limpeza seguras e altamente eficazes. E a magia do bicarbonato de sódio. Como fazer? Coloque uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio de uso alimentar, no interior da garrafa. Adicione água quente, mas não a ferver, para não criar pressão excessiva, a não ser que deixe a tampa aberta até preencher cerca de metade da garrafa. Deixe a mistura atuar por pelo menos 30 minutos ou, idealmente, durante a noite com a tampa entreaberta ou apenas pousada, para evitar a acumulação de pressão. Depois esvazie a garrafa e utilize uma escova de garrafas de cerdas macias ou uma esponja macia para esfregar suavemente o interior. O bicarbonato de sódio é um abrasivo suave e um desodorizante natural que irá soltar e remover as manchas e o tártaro. Enxague abundantemente com água limpa. A sua garrafa ficará brilhante e sem odores. O poder desodorizante da pasta de dentes. Como fazer? Esprema um pouco de pasta de dentes daquelas comuns, sem grânulos ou aditivos muito abrasivos, numa escova de garrafas de cerdas macias. As escovas de biberões são excelentes para isso. Com a escova, esfregue suavemente o interior da garrafa, concentrando-se nas áreas com manchas ou tártaro. A pasta de dentes, com os seus agentes de limpeza suaves e o flúor, é excelente para remover manchas e ao mesmo tempo eliminar odores. Enxague muito bem a garrafa, certificando-se de que não ficam resíduos de pasta de dentes. O mais importante: limpeza diária. Não espere que o tártaro se acumule. O segredo para manter a sua garrafa segura e higiênica é a limpeza diária. Após cada utilização, desmonte a tampa e lave todas as peças, incluindo o anel de vedação de borracha, que é um ninho de bactérias, com água e sabão. Isso evita a formação de tártaro e a proliferação de micro-organismos, mantendo a sua garrafa sempre pronta para um uso saudável. Conclusão final e agradecimentos sinceros. Amigos, chegamos ao fim da nossa longa e detalhada conversa sobre as garrafas térmicas e a segurança dos copos. Sei que dedicamos bastante tempo a este tema, mas, como médico com 35 anos de experiência, reafirmo que cada minuto investido nesta informação vale a pena. Beber água e outras bebidas é um ato essencial para a vida, e os recipientes que levamos à boca todos os dias devem ser sinônimo de saúde e segurança, nunca de risco. É uma ilusão pensar que podemos economizar ou ser descuidados nesta área sem consequências. Na verdade, estamos a comprometer a nossa própria saúde e o bem-estar dos nossos entes queridos. Permitam-me que recapitulemos os pontos mais cruciais de hoje para que fiquem bem gravados na vossa memória. Primeiro, prevenção de explosões. A segurança acima de tudo. Nunca coloque bebidas carbonatadas, refrigerantes, sumos de fruta, leite, bebidas de soja ou alimentos fermentados, iogurte, kéfir na sua garrafa térmica. Evite deixar chás, ervas ou frutas em infusão por longos períodos. Sempre abra a tampa com extremo cuidado. Desenrosque lentamente, apontando a garrafa para longe de si e do seu rosto, e espere que a pressão seja libertada antes de abrir completamente. Segundo, prevenção de intoxicação por metais pesados. Escolha com sabedoria. Recuse categoricamente garrafas térmicas feitas de aço inoxidável 201. Procure sempre e verifique a gravação no interior ou na base da garrafa, que deve indicar 304 ou 316 para o aço inoxidável de grau alimentar. Descarte garrafas com cheiros fortes a plástico ou químicos e aquelas com acabamento grosseiro ou rótulos vagos. O barato pode sair muito caro à sua saúde. Terceiro, a escolha certa para cada tipo de copo. Conhecimento é proteção. Canecas de cerâmica. Opte por modelos com padrões underglaze ou inglaze, lisos ao toque, para evitar a lixiviação de metais pesados da tinta. Canecas de esmalte. Descarte-as imediatamente se estiverem lascadas ou rachadas, para evitar a exposição ao metal oxidado. Copos de vidro. Escolha vidro comum ou borosilicato. Se comprar cristal, certifique-se de que tem o rótulo lead-free, sem chumbo. Copos de plástico. Nunca use copos de plástico com o símbolo PC Cardinal 7 para bebidas quentes. Apenas os copos com PP 5 segundo ão seguros, para altas temperaturas. Quarto, a higiene é essencial. Não subestime a limpeza. Não permita a acumulação do tártaro de chá ou manchas escuras no interior da sua garrafa. Essas são fontes de bactérias e metais pesados. Lave a sua garrafa e a tampa diariamente com bicarbonato de sódio ou pasta de dentes
utilizando sempre uma escova macia, nunca abrasiva. O meu mais sincero desejo é que este vídeo vos seja de grande utilidade e que vos ajude a tomar decisões mais informadas para a vossa saúde e segurança. A vossa saúde é o vosso bem mais precioso, e protegê-la é uma responsabilidade que devemos levar a sério. Por favor, peço-vos encarecidamente que, depois de assistirem a este vídeo, não hesitem. Vão já verificar as garrafas e os copos que têm em casa. Se encontrarem algum dos problemas que mencionei, sejam práticos e corajosos. O que for necessário descartar, desfaçam-se sem pena. O valor de um objeto é ínfimo comparado ao valor da vossa saúde e da saúde da vossa família. E por favor, partilhem este vídeo com todos os vossos amigos, familiares e conhecidos, especialmente aqueles que usam garrafas térmicas ou que possam beneficiar destas informações. A vossa pequena ação de partilha pode ser a diferença entre um acidente evitado ou uma doença prevenida. É uma forma simples, mas poderosa, de proteger quem vos rodeia. Muito obrigado pela vossa confiança, pela vossa atenção e por dedicarem este tempo à vossa saúde. Agradeço do fundo do meu coração. Espero vê-los novamente no próximo vídeo aqui no meu canal. Cuidem-se muito bem.